Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Uma alegria imensa estar aqui hoje gravando esse episódio e falando sobre o convidado. Olha só, pega esse currículo, meu amigo. O negócio é o seguinte, o convidado é nascido em Goiânia, começou artes marciais com 6 anos e por isso é um grande conhecedor da cultura samurai. E observação, morou no Japão, então viveu isso lá em loco, tá? Terapeuta, especialista em psicanálise, PNL, Enneagrama, mentor e consultor de empresas, com foco no desenvolvimento da inteligência emocional, incentiva jornadas de autoconhecimento e evolução pessoal. Esse é o Wagner Tille, Vagnão. Obrigado, cara, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Uma honra imensa estar aqui. Muito obrigado. E fez boa viagem, tranquilo até de Campinas para cá? Excelente viagem hoje, né? Um dia de feriado, né? Tranquilo. Ponto facultativo, né? Mas o trânsito tá fluido igual esse podcast, tudo fluindo. Tudo fluindo, acontecendo, não é é. mesmo? É isso aí. Legal. E Wagner, um negócio que me chamou muita atenção, cara, quando você mandou algumas informações ali, foi sobre, desde muito cedo, com 6 anos, você já teve um contato ali com artes marciais, e já começou a tua história muito cedo ali. Acho que é legal nesse início, a gente trazer um pouco dessa tua jornada, que começou muito novo. Mas até antes disso, vamos falar um pouco mais da tua atualidade. O que o Wagner faz hoje, como você atua, esses atendimentos com as empresas, nós nos conhecemos, né, em um treinamento que você efetuou na empresa que eu atuo. Vamos falar desse momento atual e depois, então, a gente pega esse momento inicial ali com as artes marciais, pode ser? Desde novinho? Ok, vamos lá? Maravilha. Eu trabalho hoje, o meu objeto de estudo é o humano, é o ser humano. Nas suas faculdades emocionais, sentimentais, filosóficas, antropológicas, né? E o objetivo desse meu estudo é desvendar esse mistério, né? Esse mistério que é para o próprio observador, de observar o outro ser humano, e esse mistério que a gente se observar através do autoconhecimento. E a inteligência emocional é a ferramenta, hoje, que eu enxergo cada vez mais fundamental para a realização, para o sucesso, para o desenvolvimento desse indivíduo, né, que é extremamente focado dentro de uma comunidade. Porque um indivíduo é um ser social, né? Então ele não consegue encontrar sua realização se ele não estiver no exercício da sua vocação a serviço de um coletivo. E as suas emoções vão determinar exatamente o que nós chamamos de qualidade de vida, né? O sucesso é muito mais uma experiência íntima do que uma imagem projetada para fora, né? Então, muitas pessoas que eu acompanho, seja em terapia, mentoria ou dando consultorias em empresas, pessoas que têm uma imagem de sucesso e de grande realização, e são mesmo, né? Pelas suas conquistas, pelas suas competências, mas ainda assim vivem angústias profundas. E quando a gente entra nesse lugar, está ali o grande detalhe. E como diz no Talmud, Deus está no detalhe, né? Então, quando a gente trabalha pequenos detalhes, é que a vida vai ter grande diferença. Que legal, legal, bacana. O Wagner, e você, né, nessa jornada sua profissional, existe um inconsciente muito automático da galera? Como que uma pessoa que está assistindo a gente ali agora pode começar essa jornada de autoconhecimento? Esse tornar consciente o que é inconsciente. Como que você visualiza isso? Essa palavra autoconhecimento, ela pode ficar muito mistificada, né? Como de repente eu preciso ir para uma montanha no Tibete, ficar meditando numa caverna, né? Ter uma revelação mística, né? Uhum. E na realidade é muito mais simples, né? O autoconhecimento, em primeiro lugar, é você se observar. Observar como que você reage quando as coisas acontecem. Porque as coisas, elas acontecem. Eu não tenho controle sobre o acontecimento das coisas. Mas como que eu reajo? É o que eu sinto. Dar nomes, né? Nomear as emoções. Eu sou mais suscetível à raiva, ao medo, às preocupações, quando
meus filhos fazem isso, o que eu sinto, quando o meu cliente age dessa forma, como eu reajo? É do jeito que eu idealizo, do jeito que eu imagino que seja o correto? Ou existe uma grande distância entre aquilo que eu idealizo como um modelo, né, exemplar e o que acontece visceralmente na prática, nas minhas reações? Então, o autoconhecimento, em primeiro lugar, é se conhecer. Isso não significa que você já se tornou aquilo que deseja. Agora, é do autoconhecimento que você começa a seguir uma trajetória com o objetivo de vir a se tornar algo que você vai almejar. Com mais clareza. Com mais clareza. Então, você tem que ter um propósito para isso. Porque antes estava escondido aquilo. A partir do momento que você... agora identifiquei, agora está claro, agora isso se tornou consciente. Agora eu vou entender qual é o processo. E é um processo ad eterno, né? E tudo bem, é igual você comentou agora há pouco, é igual querer secar o oceano com rodinho. Exatamente. É para a vida toda esse autoconhecimento. Mas então tem que trazer essa clareza. Esse é um primeiro... E nas coisas mais simples, pelo que você falou, desde uma fechada no trânsito, um bom dia em casa, essa autopercepção de como você reage para situações, para todo tipo de situação. E quanto mais intimidade as relações têm com você, mais você tem a oportunidade de desenvolver autoconhecimento. Minha esposa, que está aqui hoje comigo, é uma mestra para mim do meu autoconhecimento. Porque ela, o tempo todo, me dá retorno, me dá feedback dos meus comportamentos que muitas vezes estão distantes daquilo mesmo que eu proponho, né? Que eu busco. E ela me traz para essa realidade. Então, autoconhecimento é realidade. É sair, em primeiro lugar, dessa ilusão, né? De um objeto imagético que você acha que você já é. E que, na realidade, é só o seu desejo. O Jung, que é o criador da psicologia analítica, ele foi aluno de Freud, chega um momento que ele, né, vamos dizer, seria o melhor aluno do Freud, e ele começa a olhar de uma outra forma, né, o inconsciente, né? O Freud tem uma imagem do inconsciente, e o Jung, ele começa a perceber uma outra amplidão do inconsciente, e ele diz assim: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Olha isso. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida. Ou seja, os teus impulsos, as tuas reações, as tuas tomadas de decisões, onde a gente começa a perceber, hoje tem uma grande discussão, tanto na neurociência quanto na psicanálise, do que de fato é livre-arbítrio, que nós achamos que estamos escolhendo coisas, mas na realidade aquele recalque, todos aqueles traumas estão gerando comportamentos, ações e reações em nós, ou seja, como se não existisse um livre-arbítrio, né? Tá tudo já muito programado. Então, até você se tornar consciente, toda essa sopa inconsciente, que tá, aquele caldo que está ali nas suas dimensões profundas de memórias e registros, estão gerando reações em você e acontecimentos, e você vai chamar isso de destino. É aquela frase meio simples de, é o destino. Tá linkado com isso. Aquela frase do dia a dia, não, isso aí aconteceu, é o destino. Era para acontecer assim e tal, porque ainda você, então, tá muito no automático do inconsciente. Ele que tá moldando. Você não visualizou ainda a clareza. É isso, pelo complemento mais simples aí do que você comentou agora. Por quê? Exatamente. Porque, por exemplo, nós estamos aqui e nós estamos conscientemente conseguindo prestar atenção em 2% de tudo que está aqui à nossa volta. Os nossos sentidos, olfato, paladar, audição, visão, né? Os vários tons, assim, tem milhares de coisas acontecendo, sendo processadas dentro do nosso cérebro. Como o nosso cérebro ele tem uma lei que é economia de energia, né? Porque o cérebro é muito caro do ponto de vista do gasto energético, para onde está indo todo esse conteúdo que está acontecendo nesse presente? Está indo para dimensões inconscientes. Mas esse inconsciente, é porque eu não estou conseguindo prestar atenção. Mas eles estão influenciando os meus humores, os meus comportamentos,
as minhas sensações. É esses 98% que eu não estou conseguindo tocar, tatear, que vai determinar exatamente o que eu estou sentindo diante de você nesse podcast. Você é apenas 2%. Então, por exemplo, a sua camiseta que está na sua pele, o seu cérebro, a hora que você vestiu, percebeu ela tocando sua pele. Daqui a pouco para de perceber. Você já não percebe mais tudo aquilo que permanece. Mas isso não quer dizer que não te influencia. Nossa. Isso é isso que me encanta, ao mesmo tempo é um pouco... Legal isso. É um pouco dramático, né? Porque a gente vai estudar e esses encantos não acabam, né? Mas é isso, é ótimo, é uma abundância de informação. Muito legal isso. E Vagnão, eu escutei há pouco tempo, fiz alguns cursos relacionados à parte emocional. Como isso é criado, como vem isso da infância, como a gente cria uma crença que ela, entre aspas, se automatiza e a gente vai replicar algo que nós aprendemos quando criança. É dessa maneira mesmo? O que você tem como visão disso, profissionalmente falando, né? Como que é essa criação de crença, essa formação de crença para a gente ali desde quando a gente nasce ali? Como que é isso? Essas fundações, né? Tanto que quando a criança está ali nesse período escolar, a gente chama de ensino fundamental. Né? Fundamental por quê? Porque está construindo as fundações do caráter, da personalidade, da natureza daquele ser humano. Né? São os vergalhões que estão estruturando aquele indivíduo. E as experiências, né? Assim, quando uma criança, um recém-nascido, né? A primeira inteligência que ele desenvolve é a sensorial. Certo. Ele desenvolve sensações. Essas sensações vão determinar se ele está seguro, se não está, o tom da voz. Ele não compreende nenhuma linguagem, mas ele desenvolve uma sensibilidade para identificar se a sobrevivência dele está garantida ou não. Tanto que quando você escuta um recém-nascido chorar, porque ele não está conseguindo virar no berço, o choro dele é de pânico, de pavor. Ele não sabe por quê, mas aquilo está lá Você vê, a nossa glândula pineal, ela surge lá no feto, na fase fetal, aos 45 dias de gestação. Ou seja, a nossa glândula que trabalha descargas de adrenalina, noradrenalina, que é os hormônios do estresse para a nossa sobrevivência, está ali na base. Ou seja, quais são as nossas primeiras emoções? É medo. O medo é o hoster. O medo é o anfitrião da vida. Né? Por quê? Porque é total impotência. Uhum. E a maneira como esse ambiente familiar, todas aquelas sensações que foram construídas dias após dia, isso vai constituindo a personalidade daquele indivíduo. Até os 7 anos de idade, nesse momento de primeira infância, nós podemos dizer que o caráter do indivíduo, ele está quase que pronto. Né? A não ser que aconteçam traumas muito severos a partir dali. Certo. Mas a maneira... Por quê? Porque como que se forma o caráter mesmo? É a maneira como o ser humano lida com medo. Nossa, acho que eu nunca tinha escutado assim, dessa maneira. O primeiro desvio de caráter é a covardia. Por isso que Aristóteles diz, há mais de 3.000 anos, que a coragem é a mãe das virtudes. Nenhuma virtude sobrevive se a coragem não estiver lá com o seu seio nutrindo todas as outras. Essa é boa. Coragem não dá para fingir coragem. E como você falou exatamente da minha base ali das artes marciais japonesas, da minha história com samurai, e isso foi o que mais me encantou, porque eu fui uma criança com muito medo. Eu sentia muito medo. É mesmo? Por conta da minha história,
né? Mãe trabalhando muito, pai ausente, aquela coisa toda, né? Vivendo da maneira como eu li o mundo. Uhum. E a arte marcial, para mim, era o meu bastião, era o lugar, e eu era sempre muito magro, muito alto, e nasci em Goiânia, numa sociedade que tem pouca pessoa, né, assim, loiro, né? Assim, a maioria, pessoas morenas, então eu já destacava, então era uma coisa assim meio, né? E uma sensibilidade minha, medo de dormir no escuro, aquela coisa toda. Então a arte marcial foi para mim um escudo, uma armadura, onde eu idealizava esse herói, né? Mas logo eu percebi que a própria marcialidade me ensinava o quê? A coragem. O medo não ia desaparecer. Então, o que é a coragem, né? Aí o Hemingway diz, né? Aquele escritor, ele diz assim que a coragem é a dignidade sob pressão. Então, quando a sua dignidade está sob pressão e ainda assim você escolhe o cumprimento do seu código de virtudes, ali você encontrou a coragem. Né? E o que é a covardia? É quando você abre mão da virtude por um conforto, para sair da condição de temor. E ali você vende o seu caráter. Por conforto. Por conforto. Por conforto. Né? E isso vai diferenciar. Cabeça aqui vai. Isso vai diferenciar quem é quem. E quando você pega as pessoas mais bem-sucedidas na vida, são aquelas que, de alguma maneira, se relacionam constantemente com o seu medo, mas, acima de tudo, as suas noites em claro, a sua superação, porque ela acredita em algo que é maior do que o próprio medo. E aí, como você usou uma palavra, onde se constitui a crença. Então, quando o meu filho chega para mim e fala, pai, eu tô com medo de dormir sozinho, e eu falo, filho, pode ficar aqui, fica com o pai, deita aqui, eu vou lá deitar com você. E naquele momento ele percebe que diante do medo ele tem um recurso para encontrar coragem. Por isso que nessa fase da vida, da infância, é quando você vai construir exatamente os alicerces e os apoios para depois ele descobrindo que esse pai, essa mãe, esse avô que ele tem fora, ele pode contar com aquilo dentro, de acordo com o desenvolvimento dele. Caraca. Nossa, você falou tanta coisa aí que já veio 10 mil perguntas aqui. Então, vamos lá. Mas falando até sobre a questão, o que você fez com o teu filho agora, você está formando uma parte emocional, formando uma crença nele ali, que ele vai replicar, sobrepor a coragem quando existir uma situação de medo. Lógico. Tem várias situações na vida, né? Não é que você sempre vai estar ilibado de ter o medo, mas é sempre ter o objetivo claro então e ter essa figura como você é para ele hoje, vai formando essa parte emocional dele, é isso? É isso, por quê? Porque qual que é o medo está ali como afeto primário, o primeiro afeto, a primeira percepção que nos afeta, né? O afeto que nos afeta é o medo. E aí tem um nível de acolhimento ali. Só que a hora que você começa a construir o ego, 3 anos e meio, 4, que a criança começa a se empoderar do ego, o que costuma acontecer quando ele apresenta o medo? O constrangimento. E aí surge a vergonha. Então, um recado aos pais, nunca constranja os teus filhos em momento de medo. Porque a vergonha é o medo dominando todas as emoções humanas. E ali gera a cristalização. E cristalizou aquele sentimento, aquela crença. Aí ele vai ter vergonha de sentir medo. E aí ele vai começar o quê? Mentir. E também não se colocar em nenhuma situação mais. E também não se colocar. Aí nasce a covardia. Caraca, não. E sobre essa questão da covardia, e você falou um pouquinho atrás sobre o conforto. Acho que se a gente for nessa aí, acho que é bacana também. Vai estar associado também com procrastinação isso? Sim. Conforto, procrastinação. O pessoal que tá vendo a gente, cara, eu já tô consciente que eu tô procrastinando.
eu tô com medo disso, não tô me arriscando. Como que ela faz para ter mais clareza sobre isso? Como ela faz para vencer isso já depois de uma certa idade? Porque isso foi formado lá atrás. Beleza. Mas, pô, nós temos um público aqui diverso. Você vai se tocar isso lá com 30, 40, 50, 60 anos. Como vencer depois de muitos anos isso? Você tem uma linha aí pra galera? Por que normalmente a gente procrastina as coisas? É como se fosse uma estratégia inconsciente para você se empoderar do ato heróico. Porque quando eu procrastino as coisas, elas estão ainda na dimensão de hierarquia de prioridades. Eu comecei a procrastinar, aquilo entra na hierarquia de urgência. Porque passou do período da prioridade. Entendi. E se eu procrastino mais um pouco, ela entra na emergência. Nossa. E aí o que vai acontecer com o meu cérebro? A amígdala cerebral descarrega todas ela liga a sirene de alarme, a suprarrenal começa a produzir, o corpo todo começa a produzir hormônio para quê? Não tem para onde escapar, agora eu tenho que agir. E aí eu vou e faço. Deu, chegou no limite. Então eu deixo para a última hora, porque naquele momento eu estou encorajado pelos próprios neurotransmissores produzidos pelo meu organismo. Aí eu consigo. Aí o que acontece? Eu faço isso uma vez. Deu certo, deu resultado. Meu inconsciente valida o método. Vira um vício? Vira primeiro um hábito, depois um vício. Então vai validar o método. Aí vira o meu CRM. Entendeu? Hábito vira vício. Aí vai virar isso. Por quê? Porque o cérebro validou 2, 3, 4, 5 vezes e no final das contas eu consegui o resultado que eu queria. E aí eu entendo que deu certo. Procrastinar é o método. Deu certo. Só que em algum momento ele vai demonstrar que ele é muito falível, esse método. Porque em algum momento, alguma coisa muito séria, eu vou perder uma oportunidade, qualquer coisa do gênero, eu vou aprender que eu não vai dar certo sempre. Porque vai faltar pedaço, vai ficar capenga, falta planejamento. E aí tem um outro ponto, né? Nós vivemos numa sociedade, o Brasil ele é culturalmente um país com falta de planejamento. E o que gera? Vai na urgência. Qual que é a sequela, vamos dizer assim, positiva da falta de planejamento? É a criatividade. Porque quando eu não tenho planejamento, nesse momento de emergência, só me resta ser criativo. Tem que dar um jeito. Eu tenho que dar um jeito, e aí vem o jeitinho brasileiro. O jeito, né? E aquela experiência, ela é muito poderosa, que quando isso dá certo sobre ato de urgência, a sensação desse código do herói me faz ter uma falsa impressão de que eu sou uma pessoa muito poderosa. Salvei essa questão. Resolvi. Foi aos 45 do segundo tempo, mas eu dei conta. E aí você se vicia em sempre dar conta aos 45 do segundo tempo. Nos acréscimos, nos pênaltis. Mas, ao longo dessa jornada, você vai perdendo muita coisa pelo caminho. Mas aí você falou uma coisa importante. Eu estou aqui com 30, 35, 40, 45, 50 anos. Começa a fazer nesse autoconhecimento, uma autoanálise, e perceber quantas coisas você desperdiçou no meio do caminho por falta de planejamento. Resultados, mas no final das contas também saúde. Vagnão, isso tomar consciência sobre, já depois de uma determinada idade, ou, sei lá, a pessoa achar que é muito tarde, pode vir uma sensação de culpa sobre essa pessoa, e como que, se vier essa sensação, como que ela pode passar por isso também? Porque fala, caraca, agora eu tomei consciência que eu perdi isso, aquilo, vai listando, nossa, perdi. Como ele sobrepõe o êxito de estar consciente comparado com a culpa, entendeu? Consegui... Sim.
A culpa, ela vai ser esse subproduto, né, desse lamento, dessa lamúria a respeito dessa minha... É um vitimismo de si próprio. Nossa. Quando a pessoa ela é vítima dela mesma. Né? E aí a gente encontra muito isso dentro do consultório. A pessoa começa um processo terapêutico sempre trazendo um terceiro como o algoz, né? Como o tirano da vida, que essa pessoa ela não está feliz na vida por causa de um terceiro. Sempre culpando o terceiro. Ela traz isso. Tende a acontecer dessa forma. Quando a gente vai cavando, vai escavando o psiquismo desse indivíduo, vai chegar um momento em que ele se depara o quanto é simbiótico a relação entre ele e os seus algozes. Quando ele também é manipulador e promove o próprio comportamento daquele que o feriu, ou daquele que o subtraiu de alguma coisa. Por causa de uma ganância, por causa de uma ambição, por causa de uma indolência, né? E aí essa pessoa cai no seu auto-vitimismo. Porque enquanto eu estava culpando um terceiro, eu tinha até mais esperança. Estava né? tranquilo. Mas quando eu caminho com o meu maior inimigo, que sou eu mesmo e a sombra que eu projeto, e aí a grande dimensão brilhante da psicanálise é essa. Agora é que se tornou mais simples, porque agora você convive com aquele que você precisa mudar. Enquanto é o outro, é difícil, você não tem controle sobre o outro. Mas você já tem algum controle sobre você mesmo. Né? Agora você olhou no espelho, olhou realmente no espelho e falou, caraca. Exato. Agora eu entendi com quem eu estou lidando. Os medos, o que sente raiva, o que traz alegria e assim por diante. Exatamente. Caraca, mano, isso é muito bom, hein? Isso é muito bom. E na clínica, nos teus atendimentos, tem algo que desde o início é algo que sempre sobressai nos teus atendimentos, desde lá do início da tua jornada, é um padrão, ou hoje você nota que ao longo dos anos foi evoluindo para, hoje o que mais afeta a galera é X coisa, entendeu? Assim, o que lá no início, quando você começou, afetava a galera, e o que você nota hoje que, isso aqui atrapalha o pessoal? Qual que é esse sentimento? O que você visualiza, né, no teu dia a dia profissional? Nós podemos falar que um certo grau de ansiedade está tendo um domínio maior da sociedade, né? Uhum. E esse afeto é grande causador de angústia, né? Antigamente nós tínhamos profissões muito já bem definidas, e aí eu vou puxar um pouquinho mais para trás, né? Assim, séculos atrás, mas você pega desde do século XVI, século XVII, certo. As profissões elas eram meio hereditárias, né? Então o que era o propósito da vida? O propósito da vida era dar conta de dias, chegar amanhã, né? Ter o que comer, ter um abrigo, ter um lugar, se proteger do frio, do calor, ter algum... Então, as sensações de vitórias eram maiores. Porque se você conseguiu passar o inverno e ninguém morreu dentro da sua casa, isso já era, você já podia se considerar uma pessoa bem-sucedida. Era uma realização. Né? Entendi. E com o advento da tecnologia, esse tanto de coisa que a gente vive hoje, é muito mais fácil viver hoje do que no passado, do ponto de vista da sobrevivência mesmo, né? Tanto que a mortalidade infantil caiu, nós estamos com... cada vez mais nós temos uma expectativa de vida mais longa, né? Morrer já não é tão fácil igual era antes, né? Você adoece, você tem antibióticos, você tem uma série de vacinas. Medicina cada dia, né? Mais E aí o que exatamente, e aí o que se torna então o sucesso? Porque antes era muito mais simples o sucesso. O propósito estava muito mais claro. Hoje você tem o que nós chamamos de liberdade hoje, de escolha, de profissões, de mecanismos de ser monetizado, de remuneração, de acesso à informação e ao conhecimento.
Antes você tinha que ir lá na Biblioteca de Alexandria, ficar lá 3 anos na porta para conseguir entrar, para você poder ler um manuscrito todo mofado, cheio de ácaro, para entender alguma coisa. Hoje você tem a inteligência artificial que ela dialoga com você e te ensina qualquer coisa. Até o próprio conhecimento, a informação, ela está muito disponível, as profissões, o jeito de... Como, então, encontrar um propósito que dá sentido e significado na minha vida? É isso que eu ia te perguntar. A liberdade se torna uma prisão. A liberdade se torna uma prisão. Por quê? Porque o problema não é escolher. É porque quando eu escolho, eu já perdi muita coisa. Nossa. Antes o cara conhecia meia dúzia de mulher na vida, ele escolheu uma, abriu mão de 5. A mulher escolheu um homem, foi, né? Abriu mão de 3, 4, 5. Hoje, até nisso, as relações afetivas. As pessoas de 20 e poucos anos chegam no meu consultório ansiosas e angustiadas porque não sabe se está com o melhor companheiro ou a melhor companheira da vida, porque não é exatamente aquilo que ele escolheu no checklist da vida. É muita informação hoje em dia, né, Vagnão? Muita, para todos os tipos de canal que você vai raciocinar, vamos dizer assim, profissional, pessoal, namorada, noiva, casamento, assim por diante, amigos, restaurante, qualquer coisa. Hoje tem muita opção de tudo. Muito correto? Opção. Exatamente. Então, antes, pelo que você está falando, eram menos opções, você tinha mais clareza por onde seguir e ter êxito naquilo. Hoje o leque é tão diversificado que falta clareza sobre a galera, sobre que caminho eu vou seguir. E aí isso pode vir para a questão da angústia, da ansiedade, caramba. E como a informação está nisso aqui a todo momento, nossa, um jovem está de tal jeito que eu a vida toda não estou. Ou o jovem também está olhando o cara que está lá na frente, nossa, eu não tenho aquilo. Mas calma, cara, 30, 40, 50 anos para chegar lá. Então, isso gera uma ansiedade, uma angústia, que você está dizendo, né? Mas como abaixar o ânimo? Como abaixar isso? Como trazer, dar uma respirada e seguir o caminho? Qual que é a tua sugestão, assim, a princípio, para quem está escutando a gente aqui? Pô, como desacelerar? Como baixar esse ritmo? Como que você visualiza isso? Essa é a pergunta, né? Do milhão. Essa é a pergunta do milhão. E essa é a pergunta muito importante. Primeiro vamos entender o que é ansiedade. Ansiedade é a antecipação do desejo ou do medo. Então, o que é ansiedade? Eu me preparo para aquilo que eu desejo. Sabe, aquela criança, chegou dia 23 de dezembro, amanhã, dia 25 de manhã, a árvore de Natal vai estar cheia de presente. Aquilo causa A criança às vezes não dorme, tem enjoo de estômago, pode chegar até vomitar. Por quê? Porque ela tá tentando antecipar tanto a chegada do evento desejado que o corpo já está lá. Só que o corpo tem que suportar o caminho, o trajeto, né? O caminho, o tempo. E tem a ansiedade enquanto antecipação do medo, do terror. O medo que vai acontecer alguma coisa, o meu corpo já começa a construir sintomas de acordo com o evento. Uma pessoa com medo de avião, que tem pânico de avião, na hora que ela entra na cápsula do avião, o organismo dela tem certeza que o avião vai cair. Então ela tem a crise de pânico, porque para ela o avião vai cair. A certeza absoluta. O inconsciente tem a certeza. E começa a deflagrar todas as experiências orgânicas do próprio acontecimento. Então essa narrativa que o cérebro constrói e a realidade dos fatos não tem diferença nenhuma. Para o cérebro aquilo é real. Então a ansiedade está nesse lugar. E aí, como lidar? A ansiedade ela é uma coisa boa, ela é uma ferramenta de sobrevivência. Mas naquela máxima, né, a diferença entre veneno e remédio é a dose. Tem uma linha ali. Tem uma linha. Então, a ansiedade de sair hoje de Campinas e vir aqui para São Paulo para fazer
com você o podcast me trouxe o quê? Criatividade, coisa boa, motivação, né? Aquela coisa gostosa. Então, essa é uma ansiedade que ela me prepara, ela me inspira, ela me traz uma... deixa as minhas atividades cerebrais mais conectadas, né? Eu já começo a ter aquela sensação mesmo de chegada nesse evento, né? Assim como eu também estava. Pô, exatamente, então a nossa ansiedade. Bate expectativa, primeiro episódio. Então, é comum ter essa ansiedade aí. Isso, aí tá ali no desejo. E aí, de repente, o que faz de um sonho se tornar um pesadelo? Né? Porque todo pesadelo acontece dentro de um sonho, né? Ninguém tem pesadelo se não sonhar. E aí entra o ponto. Nossa, vou para esse podcast. Mas se eu travar? E se ele fizer uma pergunta e eu começar a gaguejar? E aí eu começo a construir uma historinha no meu cérebro de que aquela criança que teve medo e foi constrangida pela vergonha daquilo que ela não era capaz, aí o que o meu corpo vai fazer? Já começa a me preparar para o terror, criando todas as sensações do pânico. Aí, sudorese nas extremidades, o sangue sai da superfície e vai para os órgãos mais nobres, eu começo a ter taquicardia, porque o sangue tem que chegar ao máximo, porque tem que me preparar para um combate. Então, o meu medo de falhar na narrativa, na conversa, no podcast, e encontrar um predador na minha frente, o meu cérebro identifica como a mesma coisa. E aí vai lá na antropologia, vai milhares de anos atrás, onde eu tenho... Porque quem eu sou hoje? Eu sou a soma de todos os meus antepassados. Eu sou a soma das experiências de todos os meus ancestrais. E só de 10 gerações até aqui tem mais de 4.200. Meu Deus. Então, o indivíduo, ele é por si só uma população do ponto de vista histórico e tudo aquilo que foi vivido. Foi sendo empilhado, e você está reverberando aquilo hoje. E aí entra. Gerações. Exatamente. E aí entra. O que fazer, que é a sua pergunta. O que fazer para lidar com essa ansiedade? O remédio da ansiedade vai ser meio filosófico, o que eu vou dizer primeiro, né? Certo. Mas é a simplicidade. Por isso o estoicismo, né, a escola estoica, e estoico não é exatamente suportar sofrimento, fazer uma apologia ao sofrimento, adorar a dor, não é isso. O estoicismo é reconhecer na realidade a grande chave da realização de uma vida. O que eu fiz antes de vir para cá? Eu estava jogando tênis, no sol, né, ali. E por que eu estava fazendo isso? Porque enquanto eu jogava tênis, eu não tinha que estar ansioso com isso que ia acontecer aqui. Eu estava vivendo aquele momento presente. O excesso de... E aí, por que a simplicidade? O que é o contrário da simplicidade? É um excesso de idealização. E olha que interessante, existe um caminho do propósito, que é um caminho da realidade, da grande potência da vida humana, mas que em algum momento ela pode criar uma idealização onde ali nascem todos os fantasmas. Nossa, sendo que é um caminho que nem existe. Você que está criando ele ali na cabeça e sofrendo por um negócio que nem existe. Você que está trilhando aquela invenção. Como vence esse grande pânico da ansiedade? Não tendo mais medo de errar. Você não enxerga uma criança de 2 anos de idade que não tenha passado, obviamente, uma criança que não passou violência doméstica, uma criança que aos 2 anos de idade tá ali, viveu uma vida normal, né? Aquela coisa toda. Você não vê ela tendo medo de levantar e andar. Nossa, uma criança ela não anda sem cair pelo menos 50 vezes. Você não vê ela tendo medo de falar errado. Fazer feio. Exatamente. Passar vergonha. E por isso
ela tem o potencial, o maior potencial de todo esse brainstorm, dessas tempestades cerebrais de aprendizado, para se experimentar, porque ela não tem medo de errar. Quando eu começo a me relacionar muito com o meu narciso, com a minha vaidade, e não me permito mais errar, eu estou sujeito a começar a me medicar. Porque eu vou começar a ter muito medo de errar. E aí vem a sequência de depressões, crise de ansiedade, burnout. O que é um burnout? É uma linha tão estreita onde aquele indivíduo, não pelo excesso de trabalho, mas pelo excesso de preocupação com as suas responsabilidades e uma margem muito pequena de erro, tira dele o direito mais humano. Não existe aprendizado sem erro. Não existe aperfeiçoamento sem falha. Então se vê nessa simplicidade que as minhas falhas, elas são bem-vindas porque elas constroem a edificação da minha sabedoria, é o caminho para diminuir a ansiedade. Caraca, Wagner, que porrada, hein, bicho? Eu sempre acho bacana voltar num ponto que é esse início que você tá falando, né? Da criança, que isso... Pô, a criança de 0 a 2 anos, ela levanta... Ó, tenho minha sobrinha, agora minha filhada, completou 1 ano. Cara, coisa mais legal do mundo, ver ela tentando levantar e ela se apoia no sofá e ela cai. E a gente em volta fica preocupado, mãe, vai cair. Aí o pai, a mãe, né, meu irmão, a minha cunhada, não, tá tranquilo, ela cai, ela levanta, deixa ela, vai que vai. Mas onde vai ultrapassar a linha do estou tentando, errando, estou acertando, para a idade que começa a entrar as crenças dos pais, do pai e da mãe? Que eu acho que é bacana a gente tocar nesse assunto, porque como o pai e a mãe modula muito o que vai ser a vida do filho, um medo muito grande seu, meu filho, isso. Cara, ensinando dessa forma, ele vai ter exatamente o que você está com medo dele ter. Entende? Acho que é um ponto legal da gente tocar também desses cuidados, desse incentivo, dessa coragem quando criança. Porque, poxa, Diego, já escutei algumas histórias, não tive a figura masculina, não tive a presença do meu pai. Diego, eu não tive a presença da minha mãe. Em casa foi de tal jeito. E você percebe que naquele ponto ali é onde surgiu uma crença dela que ela está reverberando até hoje. É por aí essa questão? O que você acha que é bacana falar pro pai e pra mãe aí, que tem um filho aí novinho? Sim. Como se estivesse falando pro meu irmão aí mesmo. Bom, o Freud, ele diz assim, não importa a maneira como você vai educar seu filho, vai dar errado. Então, vamos dizer assim, dá errado. Não tem um modelo perfeito. Dá errado em que sentido? Esse ideal que a gente está montando um ente, uma figura que não vai sofrer, um indivíduo, né, um sobre-humano, né? Não, nossos filhos, eles vão sofrer, eles vão sentir todas as coisas que nós sentimos, né? Eles vão descobrir o quanto nós somos falíveis, que os pais se enganam, que os pais mentem, que os pais prometem uma coisa e não conseguem cumprir, né? A melhor maneira de criar filhos é baseada na coerência. Procure ser coerente. Enquanto você está reconhecendo que o que você está fazendo aquilo é virtuoso, aquilo promove a edificação do caráter, e aí procura praticar aquilo, procura ser aquilo que você orienta. A hora que você reconheceu que aquilo está errado, chega para o seu filho e fala, papai errou com isso. Eu achei que era assim, mas não é. Agora eu descobri que é assim, né? Uhum. O grande problema dos pais é ficar também, de novo, né? Montando, né, um personagem para o filho. E que aquilo não tem eco com a sua verdadeira natureza. Tem que ser ele com ele para reverberar no filho. Seja ele com ele.
de todas as coisas, o que é mais importante para a criança? É realmente se sentir amado. A transmissão de afeto. O afeto, ele porque é através do afeto que muitas cognições vão acontecer no cérebro. O afeto, ele é um facilitador, o amor enquanto ação, enquanto prática, enquanto toque, enquanto comportamento, ele é um organizador da atividade cerebral da criança. A mãe que amamenta seu filho e canta para ele, ela está ali construindo coisas que nem Harvard vai conseguir. E se ela não consegue amamentar porque já não tem mais leite com a mamadeira, e aí o pai também, quando ele vai, né? Então, esse ambiente afetuoso, né? Por exemplo, os pais chorarem na frente dos filhos. Isso é um presente para o filho, poder ver um pai chorar, uma mãe chorar. Porque se o meu pai, que eu amo, se a minha mãe, que eles são os adultos, eles não choram, então eu não posso chorar. Caraca, Rodinão. Eu tinha uma percepção meio que oposta a isso. A maioria das pessoas tem. Nós temos um preconceito com uma série de emoções e comportamentos reativos dessas emoções. Né? Nossa. O filho está ali vendo. Tem alguma coisa errada em casa, teve uma discussão, que não sei o quê. Aí o filho pergunta, o que está acontecendo? Filho, está tudo bem. Começa aí que os filhos começam a não confiar nos pais, porque ele está vendo... Faltando coerência? Faltando coerência. Não, olha, sabe quando você briga com seu irmão, quando você briga com seu... Papai e a mamãe não se entendeu em um assunto. E fora que, bom, tá faltando coerência e na visão da criança ali, né, ela olha e fala, poxa, isso é estar tudo bem. Que ela tá formando as crenças delas, o sentimento dela. Meu pai e minha mãe estão falando que isso é tudo bem, então quando acontecer comigo, consequentemente está tudo bem. Então eu vou replicar de novo o que eu tô vendo. Ou é tudo bem não falar o que realmente está acontecendo. Então quando minha mãe me perguntar, quando eu não voltar da escola, eu vou falar, tá tudo bem. Porque em casa, tá sempre tudo bem, mesmo quando não tá bem. Mas fala que não tá tudo bem. Então eu também vou falar que não tá tudo bem. Nossa, não. Essa coerência, ela tá estruturada na humildade. A humildade é um remédio. Legal isso. A humildade é uma grande virtude. Legal isso. Porque humildade, etimologicamente falando, vem de humus. O que é humus? É a terra fértil. É matéria orgânica apodrecida. Então o que é ser humilde? É você aproveitar tudo aquilo que não dá certo em você como fertilidade para toda a semente da busca de sabedoria. Nossa. E muita coisa vai tocando porque você faz um retrospecto com você mesmo. Pô, como foi na minha casa? Como que eu regia isso? Como foi no passado isso? Isso vai falando aqui, a gente vai maquinando e acredito que a galera em casa também. Caraca, como que eu tô me percebendo agora? Como que foi e é em casa? Quais as decisões que eu tenho tomado para os canais da minha vida? Caraca, isso é forte, hein? Para você ver o quanto a humanidade é uma coisa fantástica, né? Porque com tanto desarranjo a gente ainda está caminhando, né? Com tanta gente sem saber o que está aprontando na vida, na criação de filho, e cada um, a gente está aqui, né? Então, por isso que me encanta tanto o humano. Porque com tanta precariedade de sabedoria, de conhecimento, você anda na rua, a maioria do que você está vendo é o quê? As pessoas estão razoavelmente bem, né? Cada um ali com o seu percalço, com as suas coisas. Então, a natureza humana é realmente uma coisa que ela é um oceano. Intriga a curiosidade. Exatamente, ela é um oceano de estudo. Né? Eu falo que eu sou muito feliz através do meu trabalho, porque eu tenho a oportunidade de ler biografias vivas. Então, quando eu estou te atendendo, né? E você está me contando a sua história,
É uma biografia que, para muitas pessoas, essa biografia ela é anônima a respeito da sua intimidade, e nós estamos desenvolvendo uma cumplicidade juntos a respeito de quem é você, e talvez você esteja falando coisas para mim pela primeira vez que você nem tenha conseguido elaborar em pensamento. E dentro do consultório, aquilo é construído. E eu posso testemunhar isso. Isso é um prêmio para mim. Isso é verdade, porque até abrindo para a galera aqui, o Wagner me acompanha na vida real, no dia a dia. E realmente tem coisas ali que eu falei, nunca tinha falado para ninguém na minha vida. Para ninguém. Você foi a primeira pessoa que eu talvez tenha conseguido trazer a consciência sobre aquele fato, aquele sentimento, aquela percepção que eu tinha. Então, pô, Wagner, aí, cara, quando eu era criança era assim. Hoje eu me sinto assado. Então, realmente, essa cumplicidade existe. Você deve escutar muita... Você recebe um conteúdo muito rico. Muito rico. Né? Muito ímpar para cada pessoa. Né? Cada um teve um pai e uma mãe, teve um irmão, teve uma tia, teve um sobrinho que nasceu na cidade XYZ. Bom, 2 irmãos, né? Que nascem na mesma casa, com o mesmo pai e a mãe. Gêmeos, né? Às vezes gêmeos univitelinos desenvolvem personalidades completamente distintas. Por quê? E aí entra, assim, né? Que foi grande material de estudo da psicologia, né? Estão carregando os mesmos cromossomos, tudo, né? Como que essas pessoas desenvolveu? A própria influência, cada uma está ocupando um lugar no espaço diferente. Estão percebendo coisas por ângulos e perspectivas diferentes e construindo julgamentos diferentes sobre o mesmo episódio. Até o lugar que eu sento à mesa, se eu estou mais próximo da mãe ou do pai, ou meu irmão, tá? Aquele lugar vê perspectivas diferentes do mesmo episódio. E isso é bacana. Adicionando aí, eu tenho tatuado aqui, não sei se vai dar para a câmera ver, o mesmo objeto visto de maneiras diferentes, né? Então, aqui o objeto visto de cima, em perspectiva e de lado. Até para a gente se tocar que nem sempre, aliás, você tem uma visão e o outro tem outra. Você está vendo essa caneca aqui de um jeito e eu estou vendo de outro jeito. É a mesma caneca. Qual é a verdade? Então, eu tatuei para sempre para ser uma âncora e falar, opa, calma, a sua opinião é uma, o outro tem a dele, como será que ele enxerga? Por que você enxerga assim? Por isso. Legal, não imaginava dessa forma. É até algo que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, está dando muito conteúdo aqui para a gente refletir de uma maneira diferente sobre uma mesma informação que a gente tem no dia a dia. Isso da perspectiva, né? Por isso, as relações humanas, elas devem ser baseadas, elas têm mais condições de serem bem-sucedidas quando elas são construídas com base em acordos claros. Uma relação de um casal, a relação de profissional. O que é o acordo, né? Certo. É quando a gente antecipa os possíveis eventos e a gente já trata dessas perspectivas com uma certa antecedência, né? Construindo protocolos de ações e reações quando aqueles episódios acontecerem. Fazendo um paralelo com vendas, é tipo antecipando uma objeção. Para quando ela acontecer, você já tem antecipado ela lá no início. Ou no meio do processo, né? Não esperou acontecer para que tivesse um remédio. Assim, já antecipou ali. Esse é o combinado. Assim vive-se melhor. Um casal combinado vive melhor. Muito melhor. Muito melhor. Né? Porque a gente começa a construir, então, né? Tanto, igual você falou, o casal é singular, né? Constituído de 2 pessoas, mas desenvolve uma linguagem singular. Então, o que é singular do plural? Ali está o acordo. Nunca tinha pensado assim. Né? Ali está o acordo. Então, quando o John Locke lá começa a construir o contrato social, dando início, né, aos acordos, é exatamente isso, do ponto de vista filosófico, é
duas perspectivas construindo a justiça, né? O que é justo. E aí nós assinamos, acordamos e concordamos com isso, né? E queria-se até mais força para chegar à frente. Mesmo se Tá quando combinado. acontecer qualquer coisa, as minhas emoções tendem para outro lado, já está registrado que a ação deve ser daquele jeito que foi constituída, né? Isso é o que a gente fala de simplificar também. Simplifica, né? Simplifica. Já está antecipando as conversas, os combinados, trazendo simplicidade para o dia a dia. Porque já sabe que se acontecer, já vamos agir dessa forma. Não deixa embaçado a visão, né? Traz mais clareza. Tudo que tem clareza é a busca eterna. Tornar consciente o que é inconsciente, né? Caraca. O Vagnão, sabe um negócio que acredito que seja muito legal trazer aqui, me impactou muito em uma das nossas reuniões, aquela questão, você vai se recordar porque foi um espanto ali para mim. No dia a dia a gente traz muito uma frase que é assim, sei lá, eu tenho que ir na academia, eu quero ir na academia. Acho que é bacana também trazer esse assunto, porque para mim foi novo escutar daquela forma e aparentemente é algo tão simples. Cara, Diego, é simples. Cara, eu não tinha escutado dessa forma. Eu não tinha a consciência sobre esse inconsciente. Isso aqui eu tenho que ir amanhã em tal lugar. Você tem que ir ou você quer ir e depois do querer eu tenho que tomar essa decisão, essa. Vamos falar um pouco sobre esse negócio do tenho que e eu quero que? Vamos. Isso aí é legal, hein? Isso é legal. E tudo começou, né, assim, já, vamos dizer assim, imaginando para onde você se dirigia na resposta, quando eu fiz a pergunta, por que você, com tantos podcasts que já existem, com tanto material, por que você vai fazer mais um? E aí você construiu toda uma resposta baseada no tenho que, por causa disso, por causa daquilo, sei que lá, né? Assim, como um senso de responsabilidade. Sim. E no final das contas, nós chegamos à conclusão que você está realizando esse podcast porque você quer, né? E a legitimação do querer, né? Se alguém me liga, existe um conceito social que falar da sua vontade e da falta dela para negar um convite é falta de etiqueta. Então, nesse conceito de etiqueta, vamos tomar um café hoje às 4 da tarde ali no shopping? Não vou não quero não. E isso traz para quem está convidando um senso de rejeição. Então, é como se fosse elegante eu falar assim, não, eu não posso, eu tenho que terminar um e-mail. Né? E aí, olha que interessante, eu não posso porque eu tenho que. Então, eu vou diminuindo o meu poder, eu vou censurando o meu poder, por eu tenho que é uma sensação de dever. E aí existe a máxima, querer é poder. Querer é poder, é verdade. Então, como eu não quero ou eu quero, eu não posso, porque eu tenho que. E quanto mais eu vou, e aí entra o ponto que é o poder da linguagem, a maneira como eu me expresso na rotina da minha vida, é a maneira como eu estou construindo a minha percepção a respeito da própria vida. Se toda hora, e assim, o que mais existe são possibilidades, pessoas falando com você o tempo todo. Quantas vezes no dia você fala que vai fazer alguma coisa porque você quer, ou que você vai fazer alguma coisa porque você não quer? Até quando você quer, para conversar dentro de casa, às vezes você fala assim, o papai, meu amor, eu tenho que ir lá fazer isso. Eu tenho que ir lá encontrar meus amigos, eu tenho que ir lá jogar tênis, eu tenho que ir lá jogar bola, eu tenho que ir lá encontrar meu amigo
Tudo parece uma obrigação. E aí, essa... Lembra que eu falei da covardia? Então, sobre isso também, e você falou muito legal, de ir abafando o teu desejo sobre as coisas. Então, mas aí esse é o ponto. Nós vamos censurando o desejo, censurando a vontade, ela entra no lugar do pecado. É um pecado falar a minha vontade, porque só é nobre falar o meu dever. Caraca. E aí você pega essas pessoas brilhantes, assim, por que Steve Jobs criou a Apple? Porque ele quis. Só porque ele quis. Ele não teve que fazer algo. Não, por que o Elon Musk faz o que faz? Porque ele quer. O cara solta o foguete e ele volta de ré. Porque ele quer. E aí, quando eu enxergo o eu tenho que como consequência do meu querer, já que eu quero, eu tenho que. Aí, ok. Exatamente, eu tenho que porque eu tenho um comprometimento com a minha vontade. Com o meu desejo. Com o meu desejo, com a minha vontade. Ela é genuína, ela é minha, ela é honesta. Caraca. Né? E ela é quem eu sou. O que eu sou? Eu sou aquilo que eu desejo. E aquilo que eu consigo fazer através desse desejo, da minha vontade. E eu também sou tudo aquilo que eu nego das minhas vontades, dos meus desejos, daquilo que eu renuncio. Tem uma frase que eu acho que posso ligar a isso, você tem o que tolera? É meio que isso ou não, nada a ver? Porque se você tolera, por exemplo, tolerar o desejo, eu nunca tenho o que eu quero. Se eu nunca tenho o que eu quero, eu afogo o meu desejo e só tenho o quê? Aí eu só tenho obrigação. Não vejo sentido nos meus... Aliás, eu nem vou imaginar que eu tenho um propósito maior. Porque eu tenho que ir só obrigação. Você perde possivelmente uma luz da parte da vida aí. Sim. O desejo move a gente. E eu tenho aquilo que eu não tolero, né? Aquilo que eu não suporto se transforma em sintoma. Então eu vou ter uma série de doenças psicossomáticas daquilo que eu não tolero, né? Eu não tolero, às vezes, os meus sonhos, as minhas vontades, porque eu não suporto o processo, né? E aí eu acabo desenvolvendo comportamentos, sintomas, e a maneira como eu falo sobre eles. Então, qual que é o lugar do psicanalista? Não necessariamente... O psicanalista ele não está interessado nos fatos. Ele está interessado na maneira como o paciente conta os fatos. Porque ali é que ele tá mostrando, ele está rastreando o paciente através da linguagem. Então, você poder chegar para tua esposa, para os teus filhos, para o teu pai, e falar assim, olha, eu vou ali encontrar o meu amigo. Mas por quê? Porque eu quero. Sem ser grosso, sem ser estúpido. Você percebe que a primeira vez que a gente fala isso não parece uma estupidez? Não é comum. Não, mas por que falar desse jeito? Contra-intuitivo. É contra-intuitivo, é como... Agora, como conseguir... Aí entra o barato da história. Como conseguir se tornar elegante falando da sua vontade e do seu desejo tão natural, né? Que é aquilo que é exemplo. Pode chegar um momento que a pessoa ela tá tão fatigada desse tem o quê, que a gente sai para jantar, põe o cardápio na frente e a pessoa não sabe o que quer. Ela tá com fome. Nossa, isso é simples, mas acontece e aí muito, já demonstra. Por quê? Porque assim, é quase assim, mas eu tenho que comer o quê? Porque eu não sei o que eu quero mais. Nossa. Eu não consigo mais decidir. Eu tô tão treinado a não falar o que eu quero e tentar achar uns caminhos assim que ninguém perceba o que eu quero, que a hora que eu posso só querer escolher uma coisa para comer, eu não sei. Nem sei. Não desejo mais, não quero mais, eu faço o que o outro quer, não sei falar não. Aí é melhor perguntar pro garçom, e aí, qual que é a sugestão do chefe? Entendeu? Por quê? Porque eu não consigo mais ler a minha vontade.
Ô, Wagner, mas isso, pela minha percepção, acontece demais. É demais. É o comum, aparentemente. É o comum. É o senso comum É o senso comum. como fundamento de elegância. Como etiqueta social. Caraca. Quantos relacionamentos suportam a vontade um do outro? A verdadeira vontade um do outro. O labirinto é muito grande. Nossa. O labirinto é muito grande. Então, ajudar nesse processo de auxiliar as pessoas e aí eu me vejo dentro disso. Quantas vezes os pacientes chegam e vão me contar, falando da vida deles, coisas que acontecem comigo. E aí eu estou tendo a oportunidade de me enxergar na vida do outro. Estudo de caso ali. Estudo de caso. E isso é maravilhoso. Aí aquilo vai, né? Caraca. E essa é a grande semelhança nossa, né? E isso é uma das coisas que me encanta na cultura japonesa. O japonês, ele tem essa simplicidade de falar sim, não sei, quero ou não quero. Isso é respeitado e culturalmente já é deles isso. É culturalmente constituído dentro da linguagem deles, né? Pô, aí já é legal então a gente puxar esse gancho, porque pelo que eu entendi, você teve um contato muito forte com essa cultura, com a questão das artes marciais. O que te chamou mais atenção e o que você carrega até hoje, que você aprendeu lá? Pô, isso eu aprendi aqui, eu me toquei disso aqui. E você procura trazer essa consciência até os dias de hoje. O que te marcou muito, assim? Pois começou Voltando, cedo aí, né? sim, quando eu comecei a fazer arte marcial com 6 anos, fazendo judô com Ryofei Shozawa, um sensei, faixa coral, e ele foi 4º na Olimpíada de Tóquio em 64, já falecido, né? Legal. Aquela aura dele, aquele ambiente, cheiro de tatame de palha de arroz, de junco, aquele de lona, aquele suor, eu tenho uma memória, um registro daquilo, que quando eu entrei naquele espaço, me trouxe uma sensação de estar num lugar sagrado mesmo. Claro que com 6, 7 anos você não consegue elaborar isso, mas de um respeito que ao mesmo tempo me impulsionava, mas me deixava um pouco acanhado, com receio de se eu estava agindo corretamente perante o espaço. Porque o sagrado faz isso com a gente, né? Para a gente ter um certo receio de não profanar aquilo que é sagrado. Posso pisar aqui nesse tatame? Exato. Não posso. Posso falar, assim, um respeito, não por um medo de uma punição, mas para não desprestigiar aquele valor que está flutuando no ar. Está sendo sentido, está impactando. Sentido, né? Aquela parte sensorial que eu falei, né? A inteligência sensorial. E ali começa, então, poucas palavras e muito significado, né? O simples cumprimento, né? O hitsurei, que é fazer um cumprimento, né? De você simplesmente curvar a sua coluna e dirigir os olhos para o pé do outro, como simbolizando, caminhamos juntos, né? Respeito máximo. E se ele é mais graduado do que eu me curvo mais para mostrar o topo da minha cabeça para o outro que se curva menos, porque ele vai me ensinar alguma coisa, ele vai pôr alguma coisa aqui dentro, né? E eu me curvo pelo caminho dele, que já é mais longo que o meu. Ele percorreu mais. Eu não sabia que tinha esse simbolismo, E isso, a cultura japonesa, ela tem ela é um universo profundo de linguagens no silêncio, no vazio. Uma pessoa, você entrar num dojo, né, que é o local de treinamento, e isso é emprestado do shintoísmo, né, assim, da religiosidade, da fé japonesa lá na raiz, e você entrar num espaço que não tem ninguém te olhando, e ainda assim você fazer essa reverência ao silêncio e ao vazio, porque quando você pisar ali, você já quebrou uma harmonia que existia sem a sua presença. Então, o mínimo que você pode fazer é respeitar o espaço.
Nossa. Então, todo esse gestual, toda a ritualização, você vai num restaurante japonês mesmo e vai ver um sushi man, que ele é formado dentro da tradição mesmo, você vai ver que tudo dele é ritualizado. Ele terminou seu prato, não tem nada sujo. A maneira como ele lida com a faca dele e com as peças que ele corta, cada coisa que ele corta, ele molha, ele limpa, ele faz, é um senso de ordem. E a estética dentro de um ambiente da percepção da simplicidade. Você olha um jardim zen, que é aquele jardim de pedra, né? Você vai ter ali 6, 7 pedras, e de qualquer lugar que você olhar o jardim, a ordem daquelas pedras com aquela planta está em profunda harmonia. E é um minimalismo, né? É o máximo, né? Você vai estudar um haikai, que é a poética japonesa, feita de 3 frases, assim, 5 e 3 sílabas, e aí você olha, assim, poucas palavras, e aquilo se abre e você pode meditar e refletir dias seguidos sobre uma frase, né? Então são essas pequenas coisas que na cultura japonesa faz com que esse povo, né, que de um país assim tão superpopuloso, de 126 bilhões de habitantes, num espaço territorial do tamanho do Mato Grosso, 80% dele é montanha, tem terremoto direto, as 2 únicas bombas atômicas que caiu no Japão, Hiroshima e Nagasaki, foi derrotada. E como que um país desse, depois de 15 anos da Segunda Guerra, é a 3ª economia do mundo? Era um país muito guerreiro, muito brigava entre eles, adorava uma guerra. Tanto que você pega os velhos japoneses, eles falam, nós não somos vítimas das bombas atômicas, aquilo foi o nosso karma. A gente se maltratou tanto aqui dentro, tanto que se torna, né, igual na música do Djavan, né, nasceu um Japão de paz, né, a Rosa de Hiroshima. Eles esse conceito. Falam isso? Por isso que hoje o policial no Japão veste uma luva branca, que é para ele voltar para casa e não estar suja de sangue. Ele tem que voltar com a luva limpa. Nossa, até isso tem significado, então. Então, você olha no Japão, todos os policiais com a luva branca. Ela tem que voltar limpa. Caramba. E limpa em todos os sentidos. Então, nós precisamos nos tornar um país pacífico. É o oposto daquele Japão medieval. Assiste a série Shogun, você vai ver, era aquilo mesmo. Então, aprender com as próprias falhas, aprender com os próprios erros, aprender com o inimigo, no filme Último Samurai, é isso que é descrito. O Katsumoto lá, com o Capitão Algren, que é o Tom Cruise, né? O Ken Watanabe, que é o ator lá, ele mostrando isso, né? Eu estou aqui conversando com você porque eu preciso te entender. Eu preciso conhecer meu inimigo. E no final das contas, conhecendo, ele também se transforma. Então, essa capacidade de observar, essa simplicidade, isso sempre foi o meu romance com esse universo japonês, da arte do samurai, código de honra, né? Essa necessidade de não se explicar, mas de conhecer em silêncio, né? Suportar, às vezes, julgamentos externos, né? E ter muita confiança no seu próprio conceito. Então, tem muita união entre eles. Muito senso de civilidade. Muito senso de civilidade, né? Eu tenho uma parte da minha jornada profissional até aqui. Eu atendo grandes redes no varejo aqui em São Paulo, no meio do cosmético. E é curioso que a grande maioria são japoneses. E desde lá de trás eles se uniram, né? Uniram forças para crescerem juntos. Então é engraçado que você vai numa loja, é japonês. Então você vê que é uma cultura, uma hierarquia muito forte. Sim. O que você está citando agora há pouco sobre um restaurante, por exemplo, agora eu nunca tinha reparado assim tão consciente nisso sobre o silêncio que é no restaurante. O que é bem o mais próximo possível do 100% japonês ali mesmo.
são poucos lugares, silêncio, a organização, o jeito que corta, a limpeza, realmente tudo tem uma ordem muito clara, um ambiente calmo, tranquilo, que você sente o respeito. Você falou do restaurante, eu linkei, caraca, isso é verdade. Para eles, né, planejamento é uma questão de sobrevivência. Porque se eles não tiverem planejados e organizados para um terremoto, morre todo mundo. Eles não conseguem reconstruir nada. Se eles não tiverem um protocolo de urgência para caos, catástrofe, aquilo tem que aquilo é da rotina. A criança, ela está na escola e toda semana ela é treinada para lidar com terremoto. Então, na hora que tem um terremoto, não tem gritaria, não sai um pulando a janela, o outro despencando, gente sendo pisoteada. Tem isso. Por quê? Eles são treinados a lidar com caos, né? Eu procuro trazer isso, né, fazendo uma síntese disso, né, tornando palatável isso para a nossa sociedade contemporânea, ocidental, brasileira, a rotina do dia a dia, sem ficar caricaturando essa coisa do samurai. Então eu abri muito mão desse estereótipo, né, assim, até 2003 eu vivi aquilo de forma muito... Hoje não, hoje isso tá no molho, né? É um tempero do molho, né? Então, fui estudar filosofia grega, clássica, aí pega isso do Antigo Oriente, o Antigo Ocidente, o atual Oriente, o atual... E é isso, né? Assim, como que a gente constrói um pouquinho mais de equilíbrio, de inteligência emocional com isso, né? Como lida com as emoções, né? Para isso que... primeiro é por necessidade pessoal, né? Assim, é porque eu procuro viver mais equilibrado. E as minhas emoções são intensas. Eu sou uma pessoa intensa nas coisas que eu faço. E isso já me dá um trabalho imenso, equilibrar minhas próprias emoções. As pessoas que me conhecem pouco acham que eu sou calmo. Quem me conhece muito, como minha esposa, sabe, né? E minha mãe sabe o quanto eu sou intenso. Então é uma administração assim que não é brincadeira. E se não fossem esses recursos, esse repertório, meu Deus do céu, que eu não sei onde eu estaria. Entendeu? Ô, Magnão, e pô, nós nos conhecemos no meio empresarial. Sim. Né? Você foi dar um treinamento sobre inteligência emocional em uma grande empresa no segmento de seguros. Nos conhecemos ali, a tua palestra, teu treinamento, ele foi um dos mais impactantes, se não o mais impactante, para mim, e conversando com os profissionais também, abordando muito do que nós falamos aqui, né? E eu sei que você tem um grande contato com esse mundo empresarial, né? O que você visualiza que hoje é a principal dor desse mundo, ou o maior desafio, na verdade, desse mundo, porque é um mundo de alta performance. Para ter alta performance, você precisa autoconhecer, né? Ter a consciência plena, não sei se assim pode dizer, mas sobre você, sobre onde você consegue chegar, ou desafiar os seus limites. O que você sente hoje que para esse resultado de alta performance é um grande desafio para os profissionais? Principalmente até se quiser abordar sobre a questão desse meio do seguro, que você tem muito contato, que eu sei, pode ser um exemplo. Ou para o profissional trabalho, de modo geral, tá vendo assim? O trabalho ele é uma coluna vertebral da identidade humana. Né? Então, quem eu sou? Quando me perguntam, quem é você? Né? De quem é você? As respostas, antes de você falar sobre o seu signo, sobre sua ancestralidade, você vai falar o que você faz. O que você faz está muito desenhando, apontando para a sua identidade. Então nós temos uma grande tendência a compreender que aquilo que eu sou capaz de fazer no trabalho e o resultado que esse trabalho me traz, isso determina a minha identidade. Então a minha alta performance é praticamente querer ser alguém que deu certo na vida, né? Porque o meu trabalho está falando quem eu sou.
Ele está falando quem eu sou. Mas essa, por exemplo, essa questão da identidade, ela em teoria, ela teria que vir antes, para aí sim ser, aliás, ter e fazer. Tipo, eu sou, minha identidade é essa, eu sou isso. Sendo assim, eu faço, eu tenho. Essa questão da identidade vem antes do trabalho. Ou pelo que você está falando, ela com o trabalho ela se esclarece mais, ela vem com mais clareza. É. Eu não sei. A identidade, né? A identidade, a palavra indivíduo, o que é indivíduo? É aquilo que não pode ser dividido. Individido, né? Assim, você não pode ser dividido. Então, esse é o grande desafio do autoconhecimento, chegar no que não é dividido. E onde está, como se fosse a imagem e semelhança do Criador, a centelha divina, a sua origem mais, a sua mônada, a sua raiz mais sagrada, né? Agora, a minha identidade é a maneira como eu me apresento para o mundo. Já não é quem eu sou, mas é o que eu faço com aquilo que eu sou. O que eu sou capaz de produzir no mundo com isso que eu sou. E se a gente for entrar numa filosofia aqui do verbo to be, né, do ser e estar, que é a mesma coisa, né? Então eu sou aquilo que eu estou fazendo. E tem um pensamento samurai que é isso mesmo. Aquilo que você repete é aquilo que você se torna. Então o que você faz é o que você é. Determina o que você é. Não, mas eu falo isso todo dia para você, mas eu não sou assim. É assim. Ou de tanto você está falando aquilo para você vai se tornar aquilo. É. Você está comunicando e aí, aquilo. Performance, né? É aplicar a sua personalidade na forma. Performar. É fazer uma forma. Caramba, eu nunca tinha escutado assim. Então Desse você jeito. né? Então, quando você fala o que é uma renda per capita, né? É por cada um, né? O que está distribuído para cada um. Uhum. Então a performance é a forma que tem, ela é produzida. Então, alta performance, né? A gente pode pensar em primeiro lugar numa alta, né? Auto performance com U, né? Que é o que eu consigo construir a partir disso que tem aqui dentro. E a alta performance é tudo aquilo que consegue gerar grandes resultados e grandes ações. Por que esse meu trabalho ele está no ambiente corporativo? Certo. Porque, pelo menos por enquanto, ao longo dos milhares de anos está assim, mesmo vindo tanta tecnologia, o humano é o grande determinante entre sucesso e fracasso. Pessoas constroem sucesso. Pessoas constroem fracasso. O humano é o gatilho do resultado ou do prejuízo. E o que nós estamos percebendo é que a maneira como cada ser humano, dentro do seu ambiente profissional, lida com as suas emoções e tem clareza das suas funções e resiliência para suportar essas emoções em prol da constituição do resultado. Porque o que é sucesso? Sucesso é o resultado de uma tarefa bem feita. Então eu vou fazer um café. Eu tive sucesso no café. A temperatura, 90 graus, não queimou, né? Pensando num barista, né? Que vai lá e faz um café. Sucesso. Então nós temos que entender que cada tarefa tem um sucesso. Ô Wagner, mas você acredita que, assim, você visualiza no teu dia a dia que essa questão de sucesso às vezes está atribuída a algo muito, muito, muito grandioso do que simplesmente um café bem feito? Por exemplo, a gente esqueceu de identificar que isso também é um sucesso? Porque no dia a dia não só aquilo,
é o inalcançável, é aquele que está longe, e isso se tornou sucesso, aquele negócio inatingível. No dia a dia, Sim. não é um pouco assim? Lembra que eu falei assim, sucesso era conseguir pôr comida na mesa dos meus filhos lá no nós falamos século no início, XVI, né? XVII, né? Sucesso, né? Ninguém morreu de varíola, de tuberculose. Nossa, sucesso total. Tem uma tatuagem aqui agora que eu tô até... Pô, será que ela tá certa? Tá certo. Sucesso é ter paz na mente. Esse, vamos dizer que é o... vamos dizer, esse é o sucesso bíblico, né? Vamos dizer assim, né? Ufa. Vamos dizer assim, esse é o sucesso do espírito, vamos dizer assim, né? Legal. Enquanto o espírito está encarnado, ele não vai alcançar ele, né? Ele pode ter instantes. Vai flertando com Ele esse vai sucesso. flertando, né? Por isso que Entendi. normalmente esse sucesso está na lápide, né? Está no epitáfio do falecido, vamos dizer assim, né? Mas por enquanto a gente está aqui remando, né? Mas vamos entender assim também, né? Quando você consegue construir um bom resultado através de uma tarefa, naquele instante você se pacifica. Você tem uma experiência de paz, Entendi. só que ela não é sustentável. Aí é que está o ponto. Você fala da tarefa realizada. Isso, porque O sucesso da tarefa realizada... no livro Momento de paz. Óctuplo das Virtudes, né, baseado no budismo, diz assim, que a causa do sofrimento humano é a impermanência das coisas. Então, quando você atinge um sucesso, ele é muito perecível. É como lá no Último Samurai, que ele está naquele diálogo olhando a florada da cerejeira. E sabe que aquela flor da cerejeira vai durar 2, 3 dias. Então, o auge, inclusive na botânica, o auge é sempre perecível. O apogeu de qualquer coisa na vida, ele é sempre algo fugaz. E essa angústia em que eu adentro após o pós-gozo, né? O organismo é assim, o auge da experiência de prazer de um ser humano é o orgasmo, e aquilo dura quase nada. Que loucura, verdade. E o que vem após o apogeu? Um grande vazio. Então, quem são as pessoas que... e por isso que tá sempre tendo uma busca compulsória de preencher esse espaço que seria o espaço da contemplação. Nós não estamos tendo tempo de contemplar contemplando mais nada. Esse período. Então eu já tenho que preencher ele com uma outra experiência dopaminérgica. Eu já preciso sentir de novo as endorfinas porque eu não sei viver sem elas. Então nós estamos assim como adictos. É só pancada. É só pedrada. Né? É só pedrada. Nós estamos dependentes químicos daquilo que nós mesmos produzimos. Caraca, Magnão. Hoje. Pô, isso aí que você falou é forte, hein, cara? Aí, isso é forte. Voltando para a venda, o que é a dopamina? É a meta. É a meta. Aí o cara bate a meta, aquilo dura... Vira o mês. Vira a semana. Vira a semana, né? Vira a semana. Vira a semana, e aí você vê uma quantidade de depressões do crepúsculo do domingo, né? 6 horas da tarde. Por quê? Porque sexta-feira arrebentou tudo, sucesso, bateu meta. Segundona tá vindo com todos os meus fantasmas ao meu lado. Zerou. Então essas crises, elas estão tomando conta do ambiente corporativo. Caraca. E agora é lei, saúde mental dentro da empresa. Surgiu agora uma nova lei. Pode pesquisar depois, quem está assistindo pesquisa, que as empresas vão precisar implantar setores e departamentos de saúde mental para cuidar dos teus colaboradores. Complementando um pouco, Vanão, porque assim,
Vendas. 3 pontos. Emocional, ambição e técnica. Técnica, um pouquinho mais, um pouquinho menos de tempo, você pega e vai lapidando ela ao longo do tempo. Perfeito. Ambição é muito particular. Né? Você quer um negócio, eu quero outro. Tranquilo. Mas sempre o que vai ser o mais representativo é o emocional. É o que nós estávamos falando aqui. Acabou domingo, segundona, vai de novo. Acabou domingo, segundona, vai de novo. Ok, eu identifico que a maioria das empresas é algo mensal. Se tratando de algumas corretoras, é semanal. Então, ter essa lei que você comentou aí do saúde mental pode flertar com a questão da... Eu imagino os gestores pensando, pô, então a galera, será que vai produzir o mesmo? Pode ser que tenha um medo inicial de baixar muito a guarda. Mas, pelo menos na minha percepção, você ter esse cuidado mais próximo vai performar ainda melhor. É isso? É isso. Esse é o caminho. É isso, né? É como você tem uma hipertrofia do teu músculo no exercício, mas ele cresce no descanso, no repouso, no sono. Só que para isso você precisa estar nutrido para que o corpo consiga fazer o que naturalmente ele sabe. E o que é essa saúde mental? Né? É a capacidade que a mente do indivíduo tem de suportar as variáveis. Porque o que não vai mudar? Peraí, repete, por favor, Wagner. Saúde mental é a capacidade da mente desse indivíduo suportar as variáveis que ele não controla. Tem até uma máxima em vendas, o não é para você. Se você pegar o não para você, meu amigo, 2 dias você tá lascado, porque é muito mais não do que sim. Exatamente, vendas é isso. E você entra nessa sensação da rejeição, né? E se isso não tiver tratado, te pega na rejeição. Que é um dos afetos, não gosto disso, não quero isso. Um dos afetos mais infantis que existe. Rejeição. É a rejeição. O senso de rejeição. Que é o momento que a sua mãe te põe no chão, pra você aprender a andar, e que você pede cola, ela não te dá mais, e que ela foi trabalhar após a licença maternidade. Se vira. Ali a criança experimenta a rejeição. Então, quando o vendedor pega o não para ele voltou a rastejar no chão. Caraca, ele traz isso. Ele vai buscar... Se isso não estiver bem resolvido. Né? O experimento da infância. Né? Se ele não entender que quando ele foi para o chão foi o dia que ele começou a conquistar o mundo, e não apenas é o momento que ele enxerga que ele perdeu a mãe... Virar essa chave. Né? Ou seja, é quando me rejeitam que eu adquiro a minha independência. Eu me torno independente quando eu sou colocado sozinho. Então, liberdade e solidão estão se olhando. Caraca, porque... Estão um olhando no olho do outro. O que eu entendo como liberdade, também eu posso sentir como solidão. Caraca, é assim, o negócio com o Wagner, meu amigo. É nessa pegada. Por isso que o teu treinamento, a tua palestra lá, foi impactante. Todo mundo ficou assim, eita, caraca, o negócio pegou. Porque você vai trazendo consciência pro inconsciente, para uma emoção, para um sentimento. Quando, por exemplo, o chefe, né, ele delega, pode sentir isso como confiança, o outro pode receber como abandono. 2 pessoas diferentes, o chefe vai lá e fala, faz entrega, delega. Um fala, se sente empoderado, confiança. O outro se sente abandonado. Porque o chefe não está mais do lado fazendo. E o outro fala, pô, tenho a confiança dele. Tá me dando para fazer o negócio, sinal que, pô, tô com moral. Exatamente. Então,
alta performance depende do tanto que esse ser humano é capaz de se motivar diante do desafio. A montanha é a mesma. Para aquele que está no vale, enxerga ela como um limite. E para aquele que quer escalar, para olhar o outro horizonte do topo da montanha. A montanha é a mesma. Para um é um limite, para um é um obstáculo, para um é uma maldição, é uma prisão, para o outro é a conquista. Caraca. Quem está na alta performance? O aventureiro. O espírito de aventura, o espírito de explorar, de explorador, de curioso, de cavucar. Essa é a diferença das personalidades num ambiente hostil, que é um ambiente de alta performance, é um ambiente de vendas, é um ambiente esportivo. Eu trabalho também, já trabalhei com atleta profissional. É aquele que, no jogo grande, lotado... Vai aí, né? vai aí. Então você pega... Vamos pegar aqui, por exemplo, um Djokovic no tênis. Caraca. É o cara que quando tá lá a plateia inteira, a torcida inteira xingando ele, torcendo contra ele, ele olha e se alimenta daquilo. Cara. É como se estivessem oferecendo um banquete para ele de motivação. E ele bebe daquele banquete e aí a performance dele vai lá em cima. E tem aquele que quando chega com a própria torcida a favor, ele tem medo de errar e ser julgado. E o que acontece? Lembra que nós falamos da ansiedade? O que é pior do que o terror? É a espera por ele. Então, o que eu faço quando eu estou com medo de errar? Eu erro logo para acabar a angústia da espera. Porque a quantidade de glicose consumida na ansiedade é absurda. Então, erra logo que o seu problema acabou. E aí o meu corpo produz a falha. Para que já instalou aquele drive ali, vai falhar. Pronto, eu estou seguro. Eu já errei. Eu sei que eu vou errar, vou estar mais seguro, pronto. Conforto. Então meu organismo, meu corpo vai falhar. O Ragnão, mas por que o Djokovic entra e isso, assim, talvez você tenha respondido, mas eu tô ali, aqui, aprendi isso total. O Djokovic entra e cresce. O Neymar vai bater o pênalti, parece que é o que ele mais queria na vida. E por que o outro vai bater o pênalti e a perna treme e ele e ele erra o pênalti? Porque eles estão fazendo o que eles querem e os outros o que tem que fazer. Pronto. Aquele que está fazendo aquilo porque quer, já é um tesão fazer aquilo. O outro que tem que fazer não pode errar. Pô, isso é forte, hein? Porque é algo que é visual para todo mundo. Um jogo de futebol, o esporte, tênis, né? É muito visual, público, né? É público. A gente... Então, que nem você explicando um negócio desse, fala, caraca, por isso que o Djoko vai lá e arrebenta com tudo e faz o negócio acontecer, enquanto, às vezes, um jogador que está no processo dele ali, na jornada dele, ele quer inconscientemente ir lá ter o erro, sair daquela pressão, não funciona sob pressão, porque dizem que pressão é um privilégio. Funciona essa frase? É isso? Pressão é um privilégio desde que a estrutura suporte ela, né? É isso. O que é o diamante? Tempo, temperatura e pressão. O carbono sendo colocado nessas condições. Então, o que é diamantar a mente? É você suportar o tempo, a temperatura, que é a caloria das emoções, e a pressão, que é a expectativa tanto sua quanto do meio coletivo em cima do resultado. Caraca. Você suportou isso, você vai diamantar. Diamantou, grau de dureza e de valor, de brilho e de resistência. Caraca, Wagner. Bom, você viu, né, pessoal? É só caraca em cima de caraca, nossa em cima de nossa, meu Deus, meu Deus. Porque, hoje é tão falada a questão emocional, e acho que você trazendo todos esses pontos, toda essa clareza, pra galera refletir,
Eu aqui refletindo a milhão, a cabeça aqui tá daquele jeito. Então, nossa, até repetir demais isso aqui, tornar consciente e inconsciente é uma das chaves mais poderosas. Né? É poderoso. É poderoso. É poderoso. Caraca! E tem fazendo só um parênteses aqui, o Clóvis de Barros, Sim. ele fala que felicidade é um momento, em um instante, que você não gostaria que acabasse. Sim. E você já deve ter percebido aqui que se deixar, meu amigo, nós vamos embora, né? Amanhã, o pessoal aqui, o Alex ali fala, pô, moçada, ó, finalizou e tudo mais. Deixa eu só perguntar, como que tá? Como que nós estamos de tempo aí? Ainda dá tudo bom. Ainda dá? Vai tranquilo. Tranquilo? Pô, Quer então... dizer, eu não sei como tá a disponibilidade do avião aí, né? Também. Como que tá, Vagnão? Vamos mais uns 5 minutinhos. Então vamos até indo então para uma parte final. Acredito eu que a pergunta que eu vou fazer, ela teve vários pontos ao longo da vida. Mas se fosse enumerar aqui as três principais decisões que você tomou até então aqui na tua jornada. A primeira decisão que ela determina, né, o meu destino é a decisão de viver como sacerdote mesmo dentro do treinamento samurai. Momento de total paixão, né? Imagina, 14, 15 anos de idade, falar que eu tinha alguma maturidade para tomar a decisão que eu tive, não era né? Não era uma consciência clara, era um instinto, né? De farejar algo que parecia que realmente eu precisava daquilo como substância da minha vida. Então isso acontece ali, 14, 15 anos, eu mergulho totalmente naquilo, né? Vou viver para querer me tornar né, essa estrutura samurai assim. A decisão exatamente em 2003, vamos lá, 10 anos depois, quando eu decido também abrir mão do caminho do jeito que ele era, que eu entendo que foi uma ruptura entre eu e quem era meu professor na época, que eu assim, quase que como um grande medo que eu tinha de ser desonrado, mas que a minha senda pessoal era mais importante. Não era seguir o caminho dele, mas seguir o meu. E aí o momento que eu decido romper com um modelo muito medieval de treinamento. Quebrou um padrão? É isso? Quebrei o padrão, vamos dizer, saí daquele status quo e fui aceitar a minha jornada autoral, né? E essa foi a segunda decisão, ou seja, o oposto daquela. Eu decidi entrar e eu decidi sair. Caraca. Né? Entrar foi muito mais fácil. Sair foi muito dramático. Porque aquilo era de... Mas hoje eu olho que aquilo foi a maior coragem que eu tive foi exatamente aquilo de me assumir. Mesmo com tantos medos e tantas incertezas. E essa decisão, então, me jogou num grande espaço vazio, sem saber exatamente o que eu faria da minha vida com isso, né? Mas eu só sabia que eu não queria viver através de um modelo marcial extremamente medieval e que tradição para mim não era viver a Idade Média, que tradição para mim era manter um processo de progresso como os antigos ancestrais tinham, a busca por uma evolução. E, consequentemente, aquilo me gerou essa terceira decisão, que é de me tornar um terapeuta. Quando eu aceito e decido, de fato, eu vou me tornar um terapeuta. E um terapeuta, como diz... Essa terceira decisão. Essa é a terceira decisão. Como diz os antigos, né? Os antigos terapeutas do deserto, né?
que é a pessoa que está disposta a conhecer a sua própria noite escura da alma, se perder dentro de si mesmo para poder encontrar o sentido da própria vida, né? É aquele que vai ter que aprender a enxergar na escuridão para guiar os outros quando esses estiverem no escuro, né? Confiar na pouca visibilidade que é o caminho do autoconhecimento. Né? Forte. Forte também. Forte. E aí eu aceitei isso, né? Porque tem um escritor, nossa, muito legal, ele é discípulo do Jung, Edvard Finger, e ele escreve no início do livro dele, Anatomia da Psique. É um livro extremamente alquímico, bem trucado, assim, rebuscado, denso, um livro que eu nunca fechei. É um livro meu que está sempre aberto. Que ele descreve que a evolução da psique tem que obedecer aos 7 fundamentos da alquimia. Da calcinação, da sublimação, da liquefação, da coagulação. Aí vai chegar na mortificação, na putrefação, para chegar na comunhão. Então você tem que passar por um processo de alta decomposição de dor, que é o fundamento da crisálida, da larva na pulpa, onde ela empulpada vai viver a escuridão, se despedaçar inteirinha para se tornar um ser alado. Para parar de rastejar, ela tem que aceitar a própria escuridão. E aí ele diz no primeiro parágrafo que todo terapeuta, assim como o paciente, estão a caminho de se perderem e dessa identificação para cair num abismo, né? Para conhecer o próprio abismo. Tanto que todo terapeuta que tem uma longa jornada vai ter que passar por um processo profundo de depressão. Então, quando eu aceito a minha depressão, porque se eu estou me dizendo empático à dor do outro, eu preciso sentir na pele a mesma dor. Então, passei pelos meus processos de depressão. Então, eu sabia que quando eu aceitasse me tornar um terapeuta, eu ia conhecer essa noite escura da alma. Podendo, sem garantia de voltar dela. Caramba. E aí você vai ler ali o Inferno de Dante, Virgílio caminhando, conhecer seus próprios infernos. Profundo demais isso aí. Repito, com o Vagnão é assim. Vamos lá no profundo do sentimento, da alma, da emoção. Vagnão, conta pro pessoal aí onde que a galera te encontra, Instagram, nas redes sociais, como que é teu @. Ah, verdade. Boa, o Wilson aqui nos lembrando de um fato muito importante. Enquanto eu vou... Aqui, um negocinho, uma surpresa. Você não imaginava? As redes sociais aí pra galera, Vagnão. Wagner Thiele, né? Escreve TL com H depois do T. Ali é o meu Instagram, né? Nós vamos deixar também na legenda, tudo certinho aqui nos comentários. Lá no meu Instagram tem meu telefone também, contato, manda direct, manda WhatsApp, tá fácil, né? E treinamento, palestra, consultoria. Eu vejo sempre tudo como a mesma coisa, né? Eu cuido do humano onde ele está. Ele está na empresa, está na família, terapia de casal, terapia entre sócios, mentoria para desenvolvimento de potências, mas é o desenvolvimento humano. Ou seja, onde você estiver, ele vai conseguir te ajudar. Vagnão, antes de entregar esse presente aqui, queria te agradecer de coração. Você que me acompanha sabe que hoje aqui, esse primeiro episódio é a realização de um grande sonho. Obrigado por fazer parte dele, de ter vindo aqui, se entregado, essa conexão que nós tivemos aqui. Então, muito obrigado. Já está fazendo parte da nossa história aqui. Acredito que é o meu sentimento do Will, da Dai. E, cara, uma lembrança para você também lembrar da gente aí no dia a dia. Muito obrigado. Olha isso. O símbolo, o cafezinho diário ali dos Decisões Decidem Destinos. Uma coisa simbólica, né? Assim, entregar uma caneca no Japão tem muito a tigela, né?
que é a tigela da cerimônia do chá. Aham. E aí o artesão, né, o ceramista, Certo. ele prepara a tigela, então fala assim, quanto melhor você der a forma, melhor você vai receber o fluido. Né? Quanto mais você prepara o corpo, mais você conhece o espírito. Que legal. Né? Aham. Então, receber uma caneca que o fluido não vai derramar dela, né? Ela vai sustentar e suportar o fluido. Né? Legal. É o que eu espero também receber com a força da vida, e estou recebendo aqui. Que legal, que legal. Né? E o nosso símbolo, né, que está aqui no nosso logo, tivemos esse sentimento, essa percepção, a questão da ampulheta que representa o tempo. Tem uma simbologia muito legal e, né, decisões decidem destinos e o tempo está passando. E até sobre isso, e para a gente finalizar, sinta-se à vontade para deixar uma mensagem final para todos que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar por muito tempo. Mensagem mensagem do Vagnão para todo mundo, no WhatsApp, nas faixas, em tudo que puder, vai ter essa mensagem. Que mensagem você deixaria, recado final aqui para a galera, na tua mão? A mensagem que eu deixo, né, é a mensagem que ensina essa ampulheta. Todo mundo olha como uma imagem que o tempo está escoando, o tempo está passando. Ele está passando de uma dimensão para outra. Então, o tempo que nós estamos vivendo, nós estamos transformando acontecimentos, fatos, experiências em memórias. O tempo que escoa disso aqui, esse tempo que nós tivemos juntos aqui, ele está se transformando no conteúdo. Porque é a energia do céu que se manifesta para a Terra. É o espírito animando o corpo. Né? É a experiência se transformando em sabedoria. Então, todo o tempo do alto da ampulheta pode se transformar em maturidade, em sabedoria. E isso muito é a construção do seu destino. E o seu destino, acima de tudo, o que é? Decisões decidem destino, porque a maneira como você decide o que foi a sua vida também é o destino de quem você está se tornando agora. Né? Como eu conto a minha história, fala quem eu sou hoje, e quem eu sou hoje aponta para aquilo que eu quero me tornar. Muito obrigado por um presente tão maravilhoso que é mergulhar nessa ampulheta da vida. Gente, não tem como. Palmas, por favor, irmão. Ana, Alex, palmas pro Vagnão. Muito obrigado. Valeu, irmão. Tamo junto. Pessoal, segue o Vagnão. Se inscreve aqui no canal. Segue o Decisões Decidem Destinos. Vamos deixar tudo aqui na legenda. Conto com vocês. Um grande abraço. Valeu. Valeu.